Então hoje a gente vai falar da morte, né? Chegamos no último elo. É interessante que tem essa... Eu não sei se é atribuído a algum mestre específico, não vou dizer que é, porque posso estar falando besteira, mas eu já ouvi assim que é digamos assim, uma máxima dos Bodhisattvas, né? O Bodhisattva é o ser que fez o voto de beneficiar todos os seres, de não atingir a iluminação até que beneficie todos os seres. Então, é uma coisa grandiosa. Assim. Então, esse ser, ele diz assim, quando chega a morte, ele diz a morte é o justo pagamento por um dia inteiro, por uma vida inteira de benefício aos seres. Né? Então, é um pagamento justo, assim. Ele passou por aquilo, então nada mais óbvio do que a morte. De modo geral, a morte nos aflige, né? A gente não tem uma experiência muito agradável assim com a morte. A gente evita a morte, né? A gente não fala muito dela. A gente deixa ela para um outro. Assim, quando eu morrer, eu vou tratar disso, né? Antes não precisa. Né? Assim, né? Mas o Bodhisattva, o ser que está praticando para trazer benefício às pessoas, aos seres, ele, quando vem a morte, ele já praticou aquilo. Né? Então, esse é um pouco um sentido. Ele tá praticando sobre a morte, sobre o tema da morte, tendo a morte como a base o tempo todo. Então, sem especificamente entrar na morte como o 12º elo, que é o tema de hoje, né, que foi onde a gente chegou, sem chegar nesse tema específico, mas pensando na morte como um todo, a gente pode ver que a morte é isso, assim, esse pagamento pelo o que se reuniu vai desaparecendo. E a gente pode também pegar a lembrança da morte como algo para nos impulsionar para a prática. Então, se a gente toma isso como um impulsionador da prática, a prática avança muito rápido. Assim. Então, é comum a gente ouvir relatos de pessoas que passaram por processos de quase morte, processos de coma, né? Elas darem uma volta na vida, assim. Elas ressignificarem a vida. É claro que também é comum não acontecer isso, né? A pessoa passa e volta e está tudo igual, assim, ela só, ai, me salvei, aí a vida dela continua igual. Mas pode ser que não, né? Acontece, assim, a pessoa passa por aquilo e aí a vida dela ganha um outro sentido, um outro sabor. Que a qualquer momento aquilo pode acontecer de novo, né? Ou pessoas que têm alguma doença crônica, assim, que podem acordar respirando mal e aquilo acabar, enfim, não muito agradável. Assim. Aí a pessoa, se ela lembra daquilo, ela pratica o dia de hoje como se fosse o último. Assim. Esse momento como se fosse o último. Então os mestres, eles falam, a gente não sabe o dia da nossa morte, a gente só tem certeza de que ela vai acontecer. Pronto, assim. A gente tem a certeza da morte e a incerteza do momento. Aí aquilo pode nos afligir, mas pode nos impulsionar para a prática também. Então, eu estou trazendo a morte assim, num aspecto mais genérico, né? não especificamente dentro dos 12 elos, mas é bom a gente lembrar desse aspecto. Né? Porque, por exemplo, a morte ela também é tratada dentro dos 4 pensamentos que transformam a mente, que é uma prática, um ensinamento que nos impulsiona para a prática, nos dá uma solidez, uma base para a prática. Quando a gente começa a praticar qualquer sessão de meditação, isso até fica como uma recomendação. Assim. Se a gente vai fazer uma sessão de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, o tempo que for, os primeiros minutos a gente dedica para esses pensamentos, contemplação desses pensamentos. Para vocês, a gente não vai entrar nos pensamentos agora, mas para vocês aprofundarem esse estudo,
tem os portões da prática budista, que é estudado na segunda-feira com a Estela, e aí tem esses 4 pensamentos que transformam a mente. Que foi... Começaram os 4 pensamentos? Estamos na ordem esse livro. É que na verdade são 6 no fim. Né? São 4, mas são 6. Aí tem a linhagem, tem os 4 pensamentos e tem o refúgio. E aí um dos 4 pensamentos é a impermanência, né? Que é o segundo pensamento. Então a gente contempla a nossa vida humana preciosa, ou seja, a vida humana que teve a alegria, a bênção de encontrar os ensinamentos, de encontrar um mestre, de encontrar a sanga, né? Encontrar uma forma de praticar, encontrar um tempo para praticar. Mas aí em seguida o segundo pensamento é: essa vida humana preciosa é impermanente. Aí a gente dá uma tremida nessa parte. Assim, né? A gente gostaria de parar no primeiro pensamento, né? Vida humana preciosa. Vida humana preciosa. A gente gostaria que fosse só isso. Mas a lembrança da impermanência, ela... Ou seja, lembrando ou não da impermanência, ela tá acontecendo. Então, nesse caso, não se fala especificamente de morte, né? Morte no sentido final, assim, mas da impermanência. Ou seja, eu posso ter uma vida humana preciosa, que é uma vida humana que encontrou os ensinamentos, que pode praticar, que tem tempo, que tem condições favoráveis para isso. Mas eu posso continuar com uma vida humana e perder essas condições. Eu posso ter um acidente e aí eu não consigo mais entender os ensinamentos, por exemplo. Não consigo mais me deslocar até um centro de prática, não consigo mais ler, não consigo mais ouvir. Ou de repente eu sou... o pai morre, eu tenho que assumir os negócios da família e eu não tenho mais tempo para praticar, por exemplo. Muitas coisas podem acontecer. E eu posso morrer também. Né? O corpo físico pode morrer. Então, impermanência no sentido geral, assim. Aí, o Thiago do Rinpoche, que é o mestre que escreve esse livro, Portões da Prática Budista, ele vai dizer assim, se a gente mantém a consciência da morte o tempo todo na nossa prática, a nossa prática ganha uma outra base, ganha um outro sentido. Porque a gente lembra que eu tenho uma vida humana preciosa hoje, agora, mas amanhã eu posso não ter. Ano que vem eu posso não ter, mês que vem eu posso não ter. Então isso é um pouco aflitivo às vezes, né? Mas é uma coisa assim, a gente está o tempo todo planejando, né? Mas a gente planeja para quê? É um pouco isso, assim. Planeja para morar não sei bem onde, para viajar não sei para onde. A gente não sabe se vai ter tempo de praticar, né? Então é um pouco isso, essa impermanência está sempre nos tocando. Isso é especial a gente lembrar desse ensinamento. Isso não quer dizer que a gente não vai sonhar, não vai imaginar outros lugares, não vai poder... Aquilo vai acontecendo, mas a impermanência ela está nos tocando. Então, uma forma de entender a impermanência é Maharaja. Então a gente poderia, de certa forma, dizer que essa figura simpática que tem com esses olhinhos amendoados, essa figura é a representação, de certa forma, do 12º elo, que é a impermanência, que é a morte. Mas, ao mesmo tempo, ele é o senhor de toda a roda, né? Porque tudo, um elo leva ao outro. O primeiro, ignorância, leva a samskara, que é o segundo, marcas mentais, que leva a vijnana. Então, a impermanência ela está sempre acontecendo. Num certo sentido, ela está sempre... A gente nunca está fixado num elo, nunca está fixado num reino, que é essa parte maior do centro, né? São 6 reinos. A gente nunca está fixado. A roda é a própria impermanência. Então ele é o senhor da roda da vida, o senhor da impermanência. Isso parece um pouco estranho, né? Porque no fim não tem nenhum senhor, não tem ninguém esperando a gente em algum lugar, uma cara desse tipo, assim. Mas por que ele é representado desse modo? Porque quando as coisas acabam, a gente passa mal. Quando a gente passa mal, é capaz a gente até ver ele, assim. Não sei se você tiver essa experiência, assim, mas é possível, assim. Sonha de um monstro correndo atrás de nós. Porque acabou alguma coisa, perdeu o emprego, perdeu o namorado, namorada, perdeu algum parente, mudou de casa, mudou de cidade.
Alguma coisa aconteceu, assim. Foi morar longe do SEB, por exemplo. Pode acontecer, né? A pessoa fica arrasada, assim. Tem que vender o terreno no SEB, né, Saúde pessoal? Não dá, né? Vender o terreno no SEB é terrível, assim. Aí tudo pode ser. Em permanência, o tempo todo. Mas aí esse 12º elo, ele é vamos dizer assim, é a concretude desse momento. Porque tudo já foi construído antes e aquilo vai desaparecer. Então, o 12º elo é velhice, decrepitude, doença, morte. Apagamento, a gente vai... Os elementos estão desgastados, né? Como diz o Guru Rinpoche no Tesouros do Pico do Junípero. Né? Aí tem esse ensinamento maravilhoso que Guru Rinpoche dá para... Tem 2 momentos, né? Tem ensinamentos para uma velha senhora e para um velho senhor. Porque eles pedem ensinamento direto, assim. Eles não têm tempo para praticar. A gente não vai falar disso hoje, assim. Vou deixar como... Vocês podem procurar esse ensinamento, assim. Não tem tempo para praticar. Aí passou a vida toda fazendo o que bem queria, né? Fazendo qualquer coisa, e chega no final da vida vai perguntar para o mestre. Aí eu, se fosse Guru Rinpoche, o Guru Rinpoche é compassivo. Né? Eu acho, na minha opinião, eu sinto isso. A morte é libertadora. Porque se ela não fosse, não tinha o primeiro elo. Isso. O elo seguinte é o primeiro. Então eu vejo todo esse aspecto dela, da gente envelhecer, adoecer, tudo faz parte do processo. Até a libertação. Eu vejo a morte como libertadora. Sei, né? Não tem uma esquerda lá, mas eu vejo assim, sinto assim. Tem esse aspecto. Né? Inclusive, o que se diz, né, é que no bardo da morte, especificamente, que é o bardo é uma palavra que é usada, uma palavra tibetana, que é a experiência. Né? A gente tem uma experiência de morte, um estágio intermediário, né? Uma outra tradução para isso, de transmigração. Né? A gente tem esse bardo da morte. Ele é um momento em que é possível vislumbrar Dharmata. É possível vislumbrar a natureza primordial. É um instante. Né? Então, é um momento de apagamento em que os conceitos desaparecem. Os sentidos físicos, eles não tem mais suporte nos sentidos físicos. Né? Então, é um instante em que é possível atingir a liberação. Se fala isso também. Né? Só que, é claro, aquilo não está... Como não é intrinsecamente real, assim como nada é, não tem uma natureza intrínseca, precisa ter um observador, precisa ter alguém que está conectando com aquilo. Né? Porque senão só vê um espaço em branco, um espaço vazio, um espaço de várias cores, tem espaço negro, espaço laranjado, tem umas descrições assim, né? Mas assim tem que ser muito rápido, né? Por isso tem que estar muito preparado. Tem que estar preparado. Porque senão passa e tu perde uma oportunidade. Exatamente. Aí vai trilhar outra coisa. Vai trilhar outra coisa. Aí volta para a nossa condição de agora, né? Então a gente está aqui por causa disso, né? A gente não passou por aquela parte. Né? Porque é exatamente isso que a Claudete está falando. Tem essas várias opções que se dão, né, no momento da morte. Então, a gente vai para uma direção favorável ou a gente encontra os 6 reinos. Né? Aí a gente é atraído pelos 6 reinos. Então, de modo geral, a gente é atraído pelos 6 reinos. Né? É como se fosse assim, vamos imaginar, no sentido mais palpável, seria assim, vem um grande mestre, ele entra aqui, ele senta ali em silêncio, assim, não fala nada. Aí a gente pode ser atraído pelo silêncio do mestre, pela conexão, pela presença, pelo magnetismo dele. Pode ser. Mas pode ser que daí venha uma donzela, aí vem um outro cara tatuado, assim, fortão. Aí vem, não sei, vem um cachorro, várias opções, assim. Aí a gente... Aquilo lá eu entendo melhor. Aquilo lá é bonito, é exótico, é interessante, vou tirar uma foto.
Mas aqui eu vou cuidar desse cachorro, ou vou me aproximar dessa donzela, ou vou me aproximar desse rolo aí. Assim vai, né? A gente pode ter várias... Porque a gente é atraído pelos 6 reinos. Então é difícil a gente ser atraído pela liberação. Porque a liberação não tem identidade. Né? É como se a gente... Tá, eu vou pra lá, mas e o que vai restar de mim se eu for pra lá? É um pouco isso, né? Então é uma experiência de morte, de certa forma. Né? A gente se aproxima dessa natureza livre, a gente perde essa identidade que está sendo construída. Agora, na conexão com os seres comuns como nós, a gente sente alguém, né? Aquele ali eu vou conversar, vou tomar uma cerveja, vou tomar um café, né? Posso falar disso, falar daquilo, posso cuidar, posso ser cuidado. Agora, aquilo ali, que eu nem sei como chegar, eu deixo para quem entende, né? A gente, o mais incrível é isso, né? A gente perde a consciência do nosso potencial. A gente acha que isso não é para nós, né? Então é um passo atrás, né? Cada vez que a gente pensa isso não é para mim, é um passo atrás. Que a gente continua, a gente permanece na dualidade, na ignorância, nos seis reinos, nos 12 elos. A gente continua operando do jeito comum que a gente está acostumado. Agora, abrir mão disso, na imagem que o Lama já usou uma vez, assim, que é tirar a roupa, né? Desvestir essa roupa que a gente está grudado nela, é muito difícil. Né? É um super desafio. Mas às vezes pode ser tão simples quanto isso. Né? A gente só desveste aquilo. Aí para quem estava aqui no curso com a Márcia, ela trouxe esse aspecto assim, né? A gente não vai não ter nada. Né? A gente vai operar com as 5 sabedorias. Então as 5 sabedorias elas já estão operando, elas já estão nos cuidando. Nós já estamos operando com elas e elas já são nossa proteção, de certa forma. Então a gente só se conecta a isso e continua operando desse modo. Então a gente não vai desaparecer. Essa é a boa notícia. Assim. A gente vai desaparecer enquanto identidade, enquanto ser que vive num determinado lugar, paga as contas, vive para isso, para aquilo, né? É casado com não sei quem, é filho de não sei quem, é pai de não sei quem, é mãe de não sei quem. Aí isso vai desaparecendo. Mas como uma inteligência que cuida, que acolhe, que vê o outro no mundo dele, que sustenta a vida do outro, que enriquece a vida do outro, né, que dá uma estrutura para a vida do outro, que vê o outro fazendo negatividades e corta quando necessário, que vê o outro num aspecto livre e totalmente abrangente, que é a natureza de Dharmata, isso está disponível. É só a gente acessar. Assim. O Lama fala software livre. Software livre e sem custo. Assim. Banda larga. Assim. Sem custo nenhum. Não trava, não tem problema nenhum. Essa experiência que estão comentando que no Vale da Morte, a experiência do Vale da Morte pode ser acessada da mata, né? A gente imaginando, muitas pessoas que estão próximas à morte se tornam assim, pessoas assim, super pacíficas, sábias até, né? Acaba a vida, acaba a vaidade, acaba tudo, fica numa paz, assim. Eu imaginando, será que já não há uma aproximação lá da mata? Pode ser. Eu diria que tem a ver com a impermanência chegando perto também, né? Do tipo assim, a pessoa vê que não vale a pena guardar rancor, assim, não vale a pena ficar cuidando de um inimigo, né? Vai se dissolvendo, né? Tanto as questões físicas, né? Não apagando, se dissolvendo, tanto a questão dessa estrutura, assim, né? De eu, assim, muito forte. Né? Isso. Acaba a noção de eu, acho que fica enfraquecida nesse momento. Isso, Certo que são insignificantes, né? Sim. Não acabar, né? Então, perde força, né?
e eu até força. No Palmeiras já pode ser. É uma aproximação. Pode ser. Por isso que é importante morrer já antes de morrer de fato. Isso, já para trabalhar com a morte. Morrer aos pouquinhos. Foi bom ter tocado nisso, porque esse é um outro aspecto que eu ia trazer, né? Quando a gente fala de morte, normalmente a gente está pensando na morte do corpo físico, né? Mas a morte ela acontece o tempo todo. O tempo todo a gente tem pequenas mortes, né? A gente muda de emprego, muda de relacionamento, muda de casa. A gente vai morrendo, né? A gente morre pro corpo de bebê que a gente tinha, por exemplo. A gente não se vê mais como um bebê, não se vê mais como uma criança, na verdade, como um adolescente. A morte está acontecendo a todo instante. E o Nelson sempre fala, todo momento é novo. Todo momento é novo. Nunca é igual ao instante dele. Isso. Isso é maravilhoso, né? O Lama falou ontem, quem estava ontem, eu acompanho pelo YouTube, ele falou assim, né, que na visão budista o universo não foi criado no passado e aí agora ele está solto aleatoriamente, né, sujeito a causas e condições. Ele está sendo criado a cada momento. Então o universo está sendo criado a cada momento. Isso quer dizer, a cada momento que eu olho, eu posso olhar com um olhar novo. Então, a cada momento a gente está morrendo para o momento anterior e nascendo de novo. Se a gente tem consciência disso, a gente vive aquilo. Se a gente não tem consciência, a gente fica preso a um passado querendo dar uma linearidade para aquilo. Então, a noção de linearidade é a noção, de certa forma, a noção do eu também. A noção do eu. A noção do eu. Então, esse aspecto. Os 12 elos, eles podem ser estudados como um processo que dá originação ao nosso corpo, ao nosso ser, à nossa identidade, e também aos momentos, né? A cada momento, a cada situação, a cada identidade. Porque mesmo num corpo só, isso é uma coisa incrível, né? A gente não é uma coisa só, né? Não é um eu só. Num corpo só, a gente tem vários eus. E todos esses eus passaram pelos 12 elos e estão lá no 11º tentando ser mantidos, assim. Então, tem alguma coisa, o que está por trás? A gente poderia fazer essa pergunta como uma meditação mesmo. A gente senta, olha os 4 pensamentos que transformam a mente, faz chamata, e aí entra nessa pergunta, assim, quem é esse eu que está sustentando essa bolha? Quem que está ali por trás fazendo esforço para aquilo ser mantido? A gente vai ver, se a gente investigar, a gente vai ver que não tem uma substancialidade ali. Isso é uma coisa importante de lembrar, né? Saber que não tem uma substancialidade não termina a prática, né? Porque senão fica uma coisa só intelectual. Eu sei que não tem, então não vou nem olhar. Igual assim, é como se eu dissesse, para cozinhar, fazer um bolo, eu sei o que tem dentro do ovo, não preciso quebrar a casca, vou jogar com casca e tudo. Não, eu preciso fazer o processo, quebrar e pegar o que tem ali dentro. Então, a mesma coisa, eu preciso olhar e fazer a investigação. Quem é que está sustentando? Qual a cor desse ser? Qual o tamanho? Como é que é essa mente? Onde que ela está? Ela está dentro do cérebro? Ela está atrás da cabeça? Ela está fora? Ela está dos lados? Ela está no todo abrangente? Mas ela está no todo, qual o tamanho que ela tem? Aí pronto. A gente chega num caminho sem fim, assim, é um pouco isso. Aí Dudjom Rinpoche vai dizer no Iluminação da Sabedoria Primordial que se a gente faz essa investigação, acho que na verdade é o Gyatro Rinpoche, que é o aluno dele, que comenta o texto dele. Ele diz assim, se a gente faz essa investigação e chega numa região onde não há uma resposta, a gente está na trilha certa. Na trilha certa seria assim, eu faço a investigação e eu fico com a pergunta. É um pouco o que o Zen faz, assim, o Koan, né? O Koan Zen a gente fica com a pergunta.
Qual é a pergunta? Pergunta. Então a resposta é o silêncio, né? A resposta é esse espaço livre da mente. Então algumas vezes isso também pode ser a descrição da experiência de Dharmata, né? No Bardo da Morte. A gente olha e tem uma pergunta, a gente não tem uma resposta. O que é isso? Qual o tamanho? Qual a cor de Dharmata? Não tem, né? E aí tem essa experiência. Nós não vamos entrar muito nessa senda, assim, que a gente... Vamos fazer alunos comportados, a gente lê aqui o livro e comenta sobre isso. Eu lembrei na sexta da Martina, eu lembrei de uma coisa que chama muita atenção que eu guardei, que era justamente isso, eu me identifiquei porque estou num momento assim que fez muito sentido. E quando, enfim, na vida, né, tudo se termina, como eu acabei de falar, né, que é muito angústia. Tudo, né, profissionalmente, quando tu te muda, tu termina uma relação. E aí tem momentos da vida que tu te vê nesse momento, né, momento que as identidades morreram. E tu tem impulsos de criar outras, né? Sim. Tipo, tá, aquela foi, o que eu vou ser agora? Né? Relacionamento eu vou ter agora, onde eu vou morar agora, Isso. trabalho eu vou ter agora. E ela falou isso, né? E ela disse pra gente parar aí e não ter pressa. Eu achei isso muito interessante. Né? Porque a gente tem muita tendência de agir por ver, porque eu gosto, né? Isso. Por desejo de apego, porque eu não quero, porque eu quero, né? E aí eu achei muito precioso a luta dela, né? Tipo, que ela passa aquela parte, não relaxa, fica aí, né? Fica aí, fica fazendo. As coisas vai vir uma lucidez e os caminhos vão brotar, né? Porque a gente nunca fica, né, tipo, sem nada acontecer, né? A gente tem a ansiedade que a gente tem que se mover para as coisas acontecerem. Na verdade, não, se tu ficar aí, daqui a pouco vai surgir, né? Não ter essa pressa, assim, de renascer, né? Isso. Ficar na morte ali. É verdade. E o negócio de eu muito isso, eu muito aquilo, eu tenho que fazer isso, solte, deixe ir, vá servir. Nada de conversa mental. É verdade. É uma experiência boa de fazer assim, desliga o disjuntor da casa, assim, né? Por algumas horas, né? Aí vê o que acontece, assim. A gente é muito ligado, tá em casa, assim, tudo tem que estar funcionando, né? Aí aquilo sem luz por algumas horas é complicado, né? Sem água. Aí dá esse... Porque a sede A Claudete mora num sítio lá, né? Tem outra Odete. Tem que esperar que você veio, aí eu passo 3 horas para fora. Aí eu ouço o celular, como é que é? Mensagem. A mensagem? As mensagens do YouTube. Como IPC, Vila Nova, né? Mas é um pouco isso, né? Como aquilo acontece, né? Aquilo deixa de acontecer, parou o funcionamento de alguma coisa. Paralisa, gente. Aí a gente deixa aquilo soltar, né? Mas esse paralisar, ele ainda tem um pouco de tensão, né? Que é como se fosse, eu preciso ir para algum lugar. Né? Aí isso que a Paula está trazendo, que a Márcia trouxe, é esse soltar, né? Eu não preciso ir para nenhum lugar. Eu vou ficar aqui. É um exercício bom, bem interessante mesmo. E isso não quer dizer que a gente deva matar nada, né? Que é um pouco a recomendação que o Lama dá também, né? Tipo assim, mas se essas coisas não fazem sentido, por que eu estou sustentando elas? Então eu vou matar mesmo, vou sair do relacionamento, vou sair do trabalho. Aí não é isso, né? Ou seja, mantenha o que tu está fazendo, faz com mais qualidade, com mais atenção, traz as 5 sabedorias no que tu está fazendo, aquilo está presente. Né? Não pode ser que aquilo chegue uma hora que tu não vê mais sentido naquilo e o todo não vê mais sentido, né? Aí ela falou isso também, tu é pinçado para fora daquilo, naturalmente. Né? Aí como tu já está presente lá dentro, está presente lá fora, é parecido, é quase igual, assim.
aí a aflição diminui. Que determina o emprego, termina aquela situação, e a gente está lá com aquela mesma cara, assim, mesmo sorriso. Assim. Tem menos coisa para pensar, melhor ainda. O Dalai Lama falou que quando ele deixou de ser chefe de Estado, né, ele teve uma noite inteira sem sonhos. E ele ficou feliz, assim. Sabe? Finalmente essa noite eu dormi sem sonhos. Aquele jeitinho dele, né? Deu uma risada, assim. É uma coisa a menos para pensar, né? Um pouco isso. É uma experiência de meditação, né? Que algumas vezes se diz na yoga dos sonhos, a prática de um sono sem sonhos é um sono sem sonhos lúcido, né? Não é um sono profundo, apagado. No caso do Dalai Lama é um sono sem sonhos, mas lúcido. Ele tá, com certeza ele sabe que ele está dormindo, por exemplo. Ele está dormindo, mas ele está lá, meditando. Vamos dizer assim, está meditando com o olho fechado. Né? É uma outra experiência. Não é um sono profundo, apagado, desapareceu e aí renasce em um outro lugar. Não é isso. Né? Ele permanece lúcido. É um pouco diferente. Né? E muitas vezes que a gente acha que não tem sonhos, a gente tem. Eu só não lembro. Aí acorda, hoje não sonhei. Só não está lembrando. Né? Acorda de mau humor, assim, não sabe porquê. Né? Uma meditação sem base. Fazer uma meditação sem base. Sem base? Onde é que tu viu isso? Ah, é. Jigme Lawan? Fazendo uma meditação sem base. Só que ele não explicou muito, mas eu imaginei assim que eu pelo menos pensei que inclusive de toda essa realidade que nós chamamos. Teria que perguntar para ele, né? Sim, perguntar para ele. Eu não cheguei a ouvir com essa expressão, mas a relação que eu faço é um pouco assim. A meditação shamatha, ou a maior parte das meditações, ela tem algum tipo de foco. Né? Então, a meditação da motivação tem um foco do nascimento no lótus. A meditação de shamatha tem um foco ou na respiração, ou na energia, ou num objeto visual. Meditação sem base, pelo menos como eu entendo, tentando fazer uma interpretação, é uma meditação sem nada disso. Ou seja, a mente solta. Exatamente. Ele ficou Totalmente em solta. silêncio, não falou. Espaço, contemplar o espaço. Pode ser uma meditação sem base. Sem base. Pode ser. Claro, o homem se se vocês olharem, que eu já comentei outras vezes aqui, mas sempre é bom lembrar, o Dzongzar Rinpoche nesse último retiro no México, que é o nome Peyote versus Shamatha versus várias coisas, no começo do retiro, ele faz uma meditação assim. Ele não fica nem na postura, ele diz, agora não é nem Shamatha, nem nada. Aí fica lá, aquele jeito dele lá. Aí fica, só em silêncio. Não façam nada. Nada. É um pouco assim. É super desafiador não fazer nada. Super desafiador. Eu faço com os meus alunos adolescentes assim. Vocês querem não fazer nada, então agora a gente vai fazer nada. Não vai nem focar na respiração, nem pensar em nada, nem dar vazão a nenhum pensamento, nem se mexer, nada. Ah, não dá, sua. Aí um assim perguntei, o que eu faço se eu quiser respirar? Aí disse, boa pergunta. Vê como é que tu consegue respirar sem respirar. Aí ela, não entendi. Muito bom. Mas eu acho que é um pouco por aí, assim, uma mente solta, né? Mas aí, uma boa parte da literatura budista, quando vai tratar dos 12 elos, trata de um modo
que parece uma lei, assim, parece algo determinado, ou seja, estamos presos à roda da vida, estamos presos aos 12 elos. Aí quando chega na morte, aquilo parece super aflitivo, né? Mas isso é um controle de qualidade que vocês podem fazer, assim. Se a gente está se afligindo porque aquilo está morrendo, seja o corpo, seja uma identidade, seja um emprego, um relacionamento, etc., é porque a gente não está olhando com lucidez. A gente está olhando desse modo preso, né? Ou seja, a gente está fixado à identidade e à manutenção daquela coisa, daquela bolha, daquela paisagem. A gente quer que aquilo se mantenha. Então, no fundo, mesmo que a gente diga, não, isso aí tudo bem. Quando aquilo começa a desaparecer, a gente dá um jeito de manter ainda. Assim. Aí quando não tem mais como manter, aquilo vai desaparecer, a gente experimenta, nem que seja assim, no fundo, um pouquinho de aflição. Então, um controle de qualidade do samsara, ou do não samsara, do nirvana, da liberação, é essa aflição. Que às vezes ela pode ser super sutil, quase imperceptível, e às vezes ela pode ser super externalizada, assim, a gente chora, né, se desespera. Aí no Buda Dharma, nos textos na compilação de textos, que até acho que tem na lojinha, tem Buda Dharma? Não tem? Como? No Caminho do Meio tem, né? Aí os exemplos que o Buda dá, assim, que ele fala que as pessoas choram batendo no peito agoniadas. Aquilo é uma imagem um pouco aflitiva, né? Imaginar alguém batendo no peito, assim. Mas isso pode ser, né? A gente pode chegar a esse extremo. Mas a gente pode não chegar a esse extremo, tá com aquela cara, assim, pacífica, mas no fundo a gente está experimentando aflição. Então, essa experiência de aflição é a experiência do 12º elo, que teve os outros elos anteriores. A gente construiu alguma coisa, a gente sustentou, e no 11º elo a gente está lá mantendo aquilo. E aí o 12º vai chegar. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que o Lama Santen, ele faz sempre essa ponte com a natureza primordial. Faz sempre essa ponte com o Prajnaparamita. Faz sempre essa ponte com a liberação. Então sempre que ele falar dos 12 elos, ele vai falar no sentido da liberação. Inclusive ele vai lembrar essas palavras do próprio Buda e depois de Nagarjuna, dizendo que quem compreende os 12 elos compreende a mente do Buda. O que quer dizer que quando a gente compreende o processo, a gente está minimamente deslocado do processo. É como quando a gente conta um sonho, quando a gente acorda, a gente não está mais sonhando. A gente ainda pode estar experimentando um pouco de aflição, porque sonhou com a morte de alguém, sonhou com a nossa própria morte, sonhou com alguma coisa um pouco aflitiva, assim, mas a gente não está mais sonhando de fato. A gente olha para o nosso próprio corpo, estou bem, estou saudável, liga para a pessoa que sonhou, não, está bem, estou bem, tudo bem. Mas ainda assim tem um pouco de aflição. Aí a gente conta o sonho, conta para alguém aquilo. Às vezes na nossa mente está super aflitivo, a gente vai contar, aquilo sai, parece super simples, assim, outra pessoa, era só isso? Ah não, mas nossa, para mim foi horrível naquela hora. Então isso é um pouco liberação, porque a gente está contando, a gente está vendo aquilo funcionar. Né? Então isso pode ser uma meditação também. Meditar sobre os 12 elos, sobre a originação dependente, pode ser um tipo de prática. Do tipo assim, como no mesmo processo que eu comentei antes. Né? 4 pensamentos que transformam a mente, shamatha, impura e pura, metabhavana. Aí a gente começa a contemplar os fenômenos surgindo. Aí quando surge o fenômeno, a gente vê primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, todos os elos. E a gente sustentando aquilo. Incrível, a bolha se sustenta. E a bolha se sustenta por si só, assim, aquilo parece meio mágico, assim, que surge com tudo junto, assim, todas as identidades, os propósitos, a gente indo para vários lugares, as urgências, a bolha surge pronta. Né? Mas a gente percebe, tem uma identidade que está se relacionando com aquilo, tem um eu aqui, um objeto lá, tem marcas mentais, tem aspiração de um corpo, tem um corpo, tem um contato,
tem o gostar e não gostar, tá tudo ali. Aí quando a gente tá tudo ali, a gente diz, bom, claro, eu quero que essa bolha se mantenha. E o mais incrível é que a gente não quer que só as bolhas boas se mantenham, a gente quer que as bolhas ruins se mantenham também. Ou seja, o sofrimento ele parece que tem que ter uma consistência, assim, né? Tipo, eu odeio aquela pessoa, vou continuar odiando. Ela me paga. A gente precisa lembrar de odiar ela. Assim. Aí o Lama conta isso, assim, eu acho bem comovente, né? Que ele, na época, agora é fase que chama casa. Febem virou é fase ainda. Fase. Tem a Fundação Casa, né? Não sei se é a mesma coisa. Mas aí, na época era Febem, assim, então os mini detentos estão lá, assim, fizeram alguma coisa e estão lá. Aí eles têm a mesma cara, assim, que os nossos filhos, nossos sobrinhos, igualzinho, assim. Aí, jogando futebol lá, felizes. Aí o Lama conta que ele teve contato com alguns, não sei se chama carcereiros também, né, mas os que cuidam lá, os monitores. Aí diz que de volta e meia eles tinham que pegar a ficha do dito cujo, assim, para lembrar o que ele fez. Porque senão, com aquela carinha lá, abraçar e levar para casa, né? Aí não, vou pegar a ficha para entrar na bolha de novo, né? É isso, pega a ficha e... Aí pronto, aí entra na bolha de novo. Então, a gente precisa manter até o ódio, assim, ou até a punição, a gente tem que manter, né? É complicado, né? Então, a gente tem essa experiência. Na mente surge uma bolha, surge outra. Mas sempre estão os 12 elos presentes. Bolhas favoráveis e desfavoráveis. A noção de favorável e desfavorável é uma construção. E aí quando a gente vai ter a experiência de envelhecimento e morte, é de algo que foi construído. Só pode morrer o que nasceu. Isso é óbvio, né? Aí a gente pode pensar assim, bom, então isso quer dizer que eu não tenho chance, porque eu já nasci, então eu vou morrer. Aí aquilo... Só que o que os mestres fazem? Eles ainda em corpo vivo, que a gente pode tocar e falar com eles, é um corpo que adoece, que vai ao banheiro, que conversa, ainda esse mesmo corpo, ele não tem mais a experiência de vida comum, de vida dos 12 elos. Ele já tem experiência livre. Aí, talvez uma das formas mais acabadas, especialmente para nós ocidentais, tenha sido Trungpa, né? O mestre Trungpa Rinpoche. Assim, que ele vivia toda uma identidade num momento e ele passava para outra totalmente livre. Assim. E passava para outra, ele não estava vivendo aquilo de uma forma comum, ele estava brincando com aquilo. Né? Estava fazendo um teatro, né? Pondo a roupa, assim, o figurino, e vivendo aquilo. Né? E se relacionando com as pessoas como se fosse aquilo. O Dzongsa Rinpoche faz um pouco isso também, né? Tem até umas fotos dele na internet que ele se veste de indiano, se veste de não sei o que, faz uns jeitos assim, né? Então ele brinca com as identidades. Usava terno. Mas ele usava terno e depois ele ia trocando, né? Não era só terno. Mas uma boa parte ele usou terno, é verdade. Tem uma foto que ele tá tocando, ele tá vestido de escocês, assim, tocando aquela gaita de escocês, assim, com a sainha. Então eles brincam com as identidades, né? Eles estão o tempo todo flutuando nisso. Vou aproveitar o gancho, já que tu comentou sobre as identidades. Eu não consegui acompanhar ainda dentro da literatura, dentro dos textos, o mestre comentando de fato tipos de identidades. Não sei se existe, gostaria de buscar essa literatura. Mas o que eu percebo assim é que eu venho contemplando muito isso. E eu acho
que, de repente, para quem está na prática, assim como eu, né, conseguir ver essas identidades vai trazer uma melhora bastante para entender os dois lados. Eu consegui, assim, dentro do que minha experiência de contemplação, identificar 6 grandes identidades que me ajudaram a fazer essa reflexão. Que são dos 6 reinos? Não. Não? Ah, tá. Dentro dessas identidades operam os 6 reinos. Seria a identidade da realização pessoal, realização profissional, realização financeira e da realização dos relacionamentos familiares, amorosos e sociais. Identifiquei mais 2. Assim, seriam mais, não com a identidade, mas com o espírito, de repente. Todos nós aspiramos uma identidade de contribuição com os outros seres. Mas a gente não sabe muito bem como fazer isso. Sim. Em algum momento, dentro da nossa experiência de vida, a gente acaba perdendo isso. E também a identidade espiritual. Muitas pessoas em um determinado ponto começam, mas ao longo da roda vai se perdendo também. Sim. Então eu estou tentando buscar uma base para sustentar isso que eu estou contemplando. De repente, se puder me dar um apoio nisso. Professor José, desculpa, eu vi um colega falando sobre os bardos da vida, ao invés dos bardos da morte, parece. Mas tem um livro da Susan Zanos que fala de traços principais, não de identidades, mas de traços principais. Não é nada de astrologia, mas como esses traços influenciam o espelho, né? O prisma para os reinos. Susan Zanos, mas não sobre os bardos da vida, como você colocou. Mas uma maneira de como é que cada traço principal vai encarar o prisma desses reinos. Pode estruturar. Depois bom. Tá. É um parênteses. Trocam as figurinhas aí depois. Esses nomes que tu trouxesse me remetem quase todos ao reino humano, me parece. Assim. Realização profissional, amorosa, etc. Né? O que acontece é que tem uma complexidade, assim, é uma multitude de possibilidades. Então, por exemplo, mesmo dentro do reino, o que se descreve, por exemplo, no Palavras do Meu Professor Perfeito, do Patrul Rinpoche, e no Ornamento da Preciosa Liberação, também do Gampo, eles pegam, por exemplo, o reino dos infernos, tem assim, eu não lembro o número, mas é tipo 16 tipos de inferno, vou chutar, 20 e poucos tipos de inferno. Não sei se alguém sabe o número certo, quiser me ajudar. 18? Aí tem infernos quentes e infernos frios. Aí dentro daquilo, assim, tem uma série de identidades que surgem. Né? Então, dentro do reino humano, é a mesma coisa. Né? Então, sim, pode ter todas essas que tu falou, mas pode ter outras também. Né? Exatamente. Que a gente nem imagina. Assim, né? Então, talvez o ponto não seja tanto identificar se isso existe ou não, mas ver, por exemplo, dentro dos 6 reinos, o que brota internamente em ti naquele momento. Porque pode ser que em algum momento brote um tipo de identidade, mas no outro momento não brote. Né? Então, naquele momento está brotando isso. Quando brota a identidade, brota a bolha junto. Porque a identidade ela não brota sozinha, ela sempre tem uma bolha relacionada. A identidade ela se relaciona com pessoas, com o ambiente, com o entorno, ela faz coisas, ela produz ações, ela fala. Então, ela está dentro de uma bolha. Aquela bolha é de qual reino? Bom, não importa exatamente, mas eu sinto tais coisas. Eu sinto raivas, eu sinto medos, eu sinto inveja, orgulho. Né? Então, talvez entender as emoções seja um ponto que te conecte mais com a energia do que entender a identidade em si. Né? Porque o ponto é a gente olhar para o aspecto de energia que brota quando a gente está diante de uma pessoa ou de outra, ou diante de um grupo de pessoas ou de outro, ou sozinhos, ou em viagem, ou em casa. Então, o que brota internamente? É essa energia. Essa energia ela está configurada de um jeito, num outro momento ela está configurada de outro. Só que existe uma energia livre, uma energia primordial, uma energia que não se move,
essas energias das identidades, elas se movem, elas oscilam. A gente, mais ou menos, a configuração do samsara é a gente querer que a energia esteja sempre de um jeito. Que a realização, tu usou a palavra realização, né? A realização amorosa seja assim, a energia está modulada daquele jeito. Realização financeira, assim, realização profissional, né, familiar. A gente quer que as coisas estejam do jeito, mas tem uma energia primordial, livre, que não está operando desse modo. Então, como é que eu posso acessar essa energia e ver as outras que brotam? Então, talvez o ponto seja mais esse. Assim. Eu achei muito interessante esse exercício, só pelo fato de identificar com certeza. Que é claro que tem várias, se identifica com várias coisas. Em todo momento a gente tem um tipo de identidade que está vinculada, atrelada a uma situação da vida. Isso. Mas tem algumas que são predominantes. A gente tem energia com as predominantes. Que é eu como pai de família, como profissional, enfim. E só identificar, né, essas identidades, e aí sim aí trabalhar com esse processo com cada uma delas, para perceber o que está te prendendo aquela identidade e até que ponto tu está preso a ela. Pode até fazer uma comparação qual dessas que tem mais apego. Isso. Eu acho que esse exercício eu acho muito válido. É interessante. Não, se tu conseguiu identificar, isso pode te ajudar didaticamente, né? Eu vou pegar aquilo, como é que brota a energia, como é que ela se movimenta, né? E como é que eu acesso a energia livre que está independente disso. Eu construí isso. Quando eu estava meditando, contemplando, eu não conseguia encaixar isso. Entendi. Então, quando eu criei isso na mente, das identidades, vou pensar, né? Todo mundo já se quebrou num relacionamento. Sim. Então eu vou começar a pensar como é que circula isso dentro do Deus. Quais são as referências, né? Aí como que eu vou experimentar isso, como que eu reforço essa crença dessas convicções e quando que eu quebro a cara. Aí eu consegui ver essas energias. Tem a ver cada uma das identidades, ver como é que elas transitam cada um dos reinos. Voltando às convicções, tu quebra a cara. Exatamente. Né? Só que aí, quando tu quebra a cara, que é a questão da morte que a gente está tratando hoje, ao invés da gente, né, como a colega ali, comentou, de repousar, né, seria aquela fase ali seria o pós-morte, né, um refúgio. Vou parar e ver, né, o que aconteceu nessa catástrofe. Eu vou lá com os 12 anos. Só que a gente tem uma tendência de pegar aquela experiência negativa e tentar moldar ela de uma outra forma para que a gente possa viver uma experiência positiva, né? Por exemplo, eu terminei um relacionamento, dá um exemplo. A minha namorada era festeira, eu não era festeira. Ela saiu. Agora eu tenho que arranjar uma que não é festeira. Né? E aí a gente vai de novo naquela condição e vai todo Aí encontra um outro problema, né? Aí tu encontra um outro problema, exatamente. Mas só que isso aqui a gente consegue visualizar. Tendo a identidade, a gente consegue ver ponto a ponto. E as emoções, a energia, os looks, né? Consegue ver direitinho. Mas aí é isso que eu quero, ampliar a visão. Aí, se eu focar energia, eu vou conseguir ter mais identidades, eu acho. Eu consigo relacionar muito o reino dos animais com o reino humano. Não consigo perceber que seria o momento da raiva. Tu não consegue? O reino dos animais com o reino humano? Porque o reino dos humanos é o reino do esforço. Bem ao contrário do reino dos animais, que é o reino da preguiça. Então, eu não sei. Tem momentos, tem dias que a gente está. É que eles estão todos um pouco interconectados. Né? Então, mesmo um animal, ele sente raiva, por exemplo. Não, só que o animal... É que as emoções, elas não tem uma fronteira clara, assim, que separa uma coisa da outra. Então, um animal, ele pode sentir preguiça, que é, digamos assim, a emoção predominante desse reino, mas ele sente raivas também. E, ao mesmo tempo, ele também sente afeto, sente carinho, ele brinca.
né? Os animais domesticados, eles às vezes são muito parecidos com o comportamento humano, assim, em um certo sentido. Então, se diz às vezes que o gato, se ele vê que o dono demora para voltar, ele raciona a comida, né? Isso é um comportamento humano. Ele come um pouquinho, ele deixa mais um pouquinho. O humano volta, ele come tudo, porque ele sabe que vai ter mais. Ele está pensando como um humano. Então a gente também, a gente às vezes tem preguiças, como os animais, a gente tem raivas, como os seres dos infernos, a gente tem carências, como os seres famintos, e assim vai. Né? Então elas estão todas meio... É só uma forma de... Não precisaria pensar que isso está fixo em algum lugar. Né? Uma coisa muito gostosa é saber que na vida tem que subtrair também, não é só somar e esquematizar. Né? Não é só coisinha boa. Entramos no texto, então? O que vocês acham? Então, quando começamos a ter dificuldades com o equilíbrio da existência, entramos no 12º elo, ou seja, começa o sofrimento ligado a isso. Por exemplo, se estamos com insuficiência respiratória, ainda não morremos, mas respiramos mal. Quando o desequilíbrio passa de um ponto, o sistema que produz o equilíbrio se desfaz, se fragmenta. Assim é a morte. Então, o Lama às vezes ele fala que os vários... é como se a gente tivesse vários protetores no nosso corpo. São vários espíritos, vamos dizer assim, que protegem o funcionamento do corpo. É uma coisa, espírito é assim, porque é uma coisa meio invisível, né? O que faz com que a gente continue respirando? O que faz com que um ferimento se feche onde ele tem que se fechar? O que faz com que qualquer órgão se regenere quando tem que se regenerar, né? O osso calcifique, a gente sinta fome na hora certa, come para poder se manter, né? Sente sede. O que faz com que isso se mantenha? Né? Então é como se fossem protetores que estão mantendo o funcionamento do corpo. Só que isso é um pouco, é o samsara, porque aquilo está, né, é uma forma de manter o equilíbrio do corpo. Só que chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que o corpo ele não aguenta mais aquilo, né? Ele não aguenta mais ser equilibrado. E aí aquele protetor, ele começa a virar um demônio, assim, porque ele começa a gritar. Então aquilo que era para proteger, ele começa... Não, ele quer mandar mais água, ele quer mandar mais calor, mais frio. Ele quer fazer alguma coisa que ele não está conseguindo. Então aquilo começa a ser aflitivo. É como se a gente precisasse dizer, não, eu não preciso mais de água. Eu vou relaxar, não quero mais água. Porque se eu ficar querendo mais água e eu não consigo absorver a água, eu continuo seco, então é melhor eu não tomar mais água, por exemplo. Mas aquilo continua. Né? Mas aí vai chegar uma hora que a gente vai soltar, a gente vai... Tá. Então, os elementos eles começam a se desgastar nesse ponto. Né? Então, é um pouco isso que ele está trazendo aqui. Né? Esse equilíbrio ele se desfaz, se fragmenta. Assim é a morte. Não. Ele falou dos Kadimas, mas eu pelo menos não entendo que tenha essa relação. Assim. O Kadima que eu entendo é como se fosse assim, a energia, a essência, colocando entre aspas, assim, se é que tem uma essência, daquele objeto. Né? Por exemplo, o Kadima dessa sala. Né? A gente entra na sala, tem alguma coisa que a gente experimenta. Né? Não é o Kadima, a gente sente aquela experiência. A gente pode acessar esse Kadima em casa. Pode em algum momento fechar os olhos ou lembrar da prática, lembrar da Sangha, e a gente senta e ter acesso a esse Kadima. Né? Ou como quando ele fala dos elementos, né? O Kadima do espaço, o Kadima do ar, do fogo. É como se tivesse alguma essência ali. Né? Ela de fato não tem, né? Porque ela também é construída. Mas é o Kadima nesse sentido, assim, parece que aquilo está lá e eu tomo para mim. Só que é construído. Né? Uma experiência de essência. É uma experiência de essência.
Mas talvez possa ter relação também, né? Porque é o cadima dos órgãos, né? Poderia ser. Não sei, seria uma coisa para pesquisar, assim. Não sei, tu lembra de ele ter relacionado com os órgãos quando ele falou? Eu acho que ele disse algo sobre como tem esse desequilíbrio, né? E ele falou dos cadimas? Bom, pode ser. É que eu não vejo a relação tão direta, assim. Mas se tu lembrar de onde tu viu no vídeo, alguma coisa, me fala, a gente vê. Porque pode ter relação, né? Que é como se assim, o estômago, ele faz a função de estômago, né? Apesar de ele ter células, a gente separa, elas são iguais às outras células, assim, os átomos eles são iguais. Por que o estômago é estômago e não é fígado? E não é intestino? Né? Aquilo é meio estranho, né? O que faz aquilo ser estômago? Não é só a forma. Se fosse só a forma, a gente poderia botar um estômago fora de um organismo e aquilo está funcionando como estômago, mas não funciona. Ele precisa do ambiente todo. Né? É como uma árvore. Se a gente tira a árvore e vai plantar ela num outro lugar, pensa que ela vai... Tira a raiz igualzinha, assim, põe em outro lugar, ela morre. Ela precisa do entorno todo. Né? Ou quando o Lama fala assim, tem um riacho, a gente pensa, vamos abrir espaço para que todos possam ver o riacho. Aí corta todas as plantas e deixa o riacho lá para todo mundo olhar. Daqui a pouco o riacho desaparece, né? Ele começa a secar, porque ele precisa do entorno. Então, talvez o Kadima tenha um pouco a ver com isso, assim. Mas eu não tinha pensado nessa relação. Então, podemos compreender que também passamos por uma experiência de morte quando perdemos o emprego, por exemplo. É o que a gente estava falando agora, né? Parece que está errado. O trabalhando sustenta a nossa identidade profissional. Né? O trabalho sustenta a nossa identidade profissional, que morre com a perda do emprego. Isso também se verifica nos relacionamentos. Em todas as relações, casamento, família, amizades, escola, trabalho, etc., percebemos movimentos. Tem dias em que tudo está bem, noutros nada está bem. Quando as coisas vão mal, tentamos o reequilíbrio, buscando uma harmonia com os demais envolvidos no relacionamento. Agora, quando as pessoas não olham umas para as outras e não sustentam um equilíbrio, afastam-se rapidamente. As relações necessitam de cuidados. Elas têm dias melhores, dias piores, dias em que estão em coma, mas depois, milagrosamente, recuperam-se. Às vezes morrem e ressuscitam. Nossas relações operam desse modo. Então, até agora está claro, né? Não tem nada mais ou menos por aí, né? Se tentamos sustentar o insustentável, entramos em agonia. É um pouco isso dos órgãos que a gente estava falando. A gente tenta sustentar aquilo que não dá mais. Né? Temos uma sensação de grande desgaste. Vemos pessoas que na hora da morte relutam e sofrem muito. Vemos outras que não lutam nos momentos finais e com isso têm uma morte mais tranquila. Lutar é o 11º elo. E quando estamos no 11º, é certo que virá o 12º. Por isso, é certo que cada um de nós irá morrer. Estamos todos com o 12º elo garantido. O Lama diz, essa parte a gente sabe fazer, né? Assim, inspira, expira e não inspira mais. É fácil, né? Todo mundo sabe fazer isso. Isso aí está garantido. Né? Porque a gente está tentando sustentar. A própria respiração é o 11º elo. Porque está tentando sustentar a vida. Guru Rinpoche, o mestre que levou o budismo para o Tibete, ensinou que o 12º elo é um bardo. Essa palavra é muito importante, pois significa experiência construída, não verdadeira. Não é uma realidade sólida, mas uma experiência de. Então, sempre lembrar que é uma experiência de. Isso é importante, a gente poderia olhar para todas as nossas experiências como experiências de. Ou seja, não tem uma essência de um eu que está... É uma experiência. Não tem algo assim final. Tem experiência da vida, experiência da meditação, experiência do sonho, experiência da morte, do pós-morte, do renascer. Tudo é uma experiência. É um estado intermediário entre uma coisa e outra. Algumas vezes se diz, é algo que não é nem aqui, nem lá. A gente fica meio assim, tá? Mas é onde então? Não é nem aqui e nem lá.
Não é uma realidade sólida, mas uma experiência de. Bardo equivale a dizer, isso é vazio. Isso também é impermanente. Por que a morte é um bardo? Porque é uma experiência de morte. Está na dependência da tentativa de sustentação. Quando estamos condicionados a sustentar, inevitavelmente vamos encontrar a dissolução, a morte. Vamos supor que estejamos perto da demissão ou de uma derrota. Isso também é um bardo, pois seguimos vivos. Há uma natureza ilimitada que segue intacta. A experiência de morte é isso. Criamos algo e, ao passar pela experiência da dissolução da artificialidade que construímos e sustentamos, temos a sensação de morte. Então, quando a gente passa por essa experiência, a gente tem a sensação de morte. Né? A gente construiu aquilo. Né? Então, é como... Isso é uma analogia interessante. Assim, a gente compra um objeto, né? Isso é muito, muito interessante. Por exemplo, esse livro aqui. Vou pegar um objeto do Dharma, assim, para não ficar tão... Então, esse livro. Esse livro é meu. Deixa eu deixar bem claro, esse livro é meu. Mas ele é igual aos outros, né? Igualzinho, assim. Papel, celulose, é tudo igual, né? Então tinha um monte de árvores, eles derrubaram as árvores, eles fizeram celulose. Aí eles pegaram pigmentos, não sei de onde, que eles construíram das plantas, juntou os pigmentos, aí botou na impressora. Aí toda aquela coisa virou isso. Né? Aí tem os ensinamentos do Lama, estão aqui. E aí estavam lá todos os livros, um igualzinho do lado do outro. Aí eu fui lá e peguei um assim. Aí peguei o dinheiro, paguei e disse, agora esse aqui é meu. Aí esse aqui eu acho que até, não sei se tem autógrafo do Lama. Era pra ter, né? Não tem. Ah, o meu não tem autógrafo. O teu tem autógrafo? Se tu quer tudo, não é? O meu não tem autógrafo, não. Então deu problema, hein? Deu problema. Eu vou trocar por algum. O teu tem autógrafo? Não. Deu ruim, assim. O meu vale menos, né? Não tem autógrafo do Lama. Tá, mas esse aqui é meu, né? Aí como é que a gente tem a experiência de que aquilo é nosso? Né? Aí se alguém vem e rouba, se alguém vem e risca, né? Se o meu que teria autógrafo, daqui a pouco é trocado por um que não tem, a gente passa mal. Mas a gente construiu aquilo de uma coisa totalmente ilusória, ou seja, podia estar lá na prateleira, podia não ter tido a ideia de comprar, podia não ter pagado, podia aí ter roubado, mas aí podia não ter tido a ideia de comprar, né? Não ter construído isso na mente, não ter levado para casa, colocado na prateleira, estudado, isso aqui é meu. Então isso vale para todo objeto, né? Até o iPhone, assim. O iPhone, aquilo parece maravilhoso, mas está no meio de um monte de silício lá juntado. A pessoa olha para aquilo e diz: este é meu. E ai de alguém que toque, né? O próprio órgão da gente, né? Exatamente. Tu doa para acontece um transplante, era teu e do suicídio. Aí isso é mais difícil de ter uma fábrica, né? Onde é que está a fábrica dos órgãos? É tudo uma reunião de células, né? Dos 5 elementos. Aquilo é impressionante, né? A gente tem um apego ao corpo, é uma coisa incrível, né? Aí por isso que se fala, assim, que essa parte é um pouco controversa, assim, né? Deixar a parte controversa para o final, assim, só para dar uma polêmica. Mas a parte controversa é um pouco assim, que se a gente for doar, se a gente for ser doador de órgão, né, a gente deveria doar mesmo. Assim. Então, simplesmente assinar um papel dizendo que é doador, aquilo é um pouco perigoso, assim, na visão budista. Porque a gente precisaria doar mesmo, ter uma liberação do corpo inteiro. Porque o kadima de cada órgão ainda está presente. A gente ainda tem uma sensação de que aquele órgão é nosso. Então, quando aquilo vai para outros lugares, pode ser que a nossa mente vá para aqueles lugares também. Né? Então, quanto antes a gente praticar os 8 pontos do Prajnaparamita, assim, olhando com atenção o aspecto vazio e luminoso de cada órgão, melhor. Né? Pode passar por cada um deles, assim, intestino grosso, intestino delgado. Vai imaginando, assim, né? Estômago, com tudo que tem dentro. Assim, vai liberando. Assim. É vazio e luminoso. É um monte de células, depois vai virar comida de minhoca,
Aquilo não tem uma natureza intrínseca, né? Então é do mesmo modo, né? A gente constrói e aí quando aquilo começa, essa artificialidade começa a desaparecer, a gente tem a sensação de morte. Acho que por isso que o Lama disse que é bom, quando ocorre a morte, de fato, esperar um tempo para cremar, né? Isso. Você tem uma percepção do corpo que está sendo cremado. Se diz isso, né? Que na morte a gente deveria dar esse tempo, né? Para ter esse desprendimento do corpo. Né? Esse tempo pode variar, né? Eu achei até que foi muito legal essa determinação. No Espiritismo tem o cordão de prata, né? 72. No viado do indivíduo tem que deixar uma semana. Se for budista, eu acho que até menos de 24 horas. Nos crematórios Um padrão. Padrão. É lei. Só uma indignação, parece que cremam tudo junto. Eu levei o pai assim, né? Botei no ar e tal. Mas parece que não cremam só uma pessoa e ficam as cinzas daquela pessoa. Pronto, polêmica, fechado. Tu percebeu assim, né? Tinha aquela cinza lá, essa aqui a cinza não é do meu pai. Mas não tem uma coisa de 48 dias. 49 dias. Mas isso é pro renascimento, né? A gente poderia dizer assim, se for seguir esse número, né? A gente poderia não tocar no corpo por 49 dias também, né? Poderia ser. Né? Mas isso é uma coisa... Por isso que é super variável, né? Então, os dias são variáveis. E uma coisa que o Lama fala que eu acho bem interessante assim, de se pensar, né? Porque quando a gente está na experiência do bardo da morte, ou do bardo do pós-morte, a gente não tem a mesma experiência dos dias. O dia é uma experiência. Nasce o sol, né? Depois o sol se põe. Aquilo é uma experiência de um dia. No bardo da morte não vê sol, não vê lua, não vê dia, não vê noite. Como é que vai pensar que passou um dia, passou outro, Né? Aquilo é um pouco estranho. Então esses 49 dias eles são uma coisa arbitrária, assim, é como isso da regra dos 48 horas e tal. É a ritualística do bardo do livro dos tibetanos. Eu estou lendo na glória da pessoa. Não cheguei a terminar de ver até um dos pedaços que o cara está lendo. Aí depois leva para a próxima. Os tibetanos são ecológicos, né? Eles põem para os abutres comer. Assim. Eu gostaria dessa parte, mas não sei se vai dar. Aqui no Brasil. Né? Mas é isso, assim, a mente é livre, né? Então a mente ela não está presa a um tempo. Né? Então aquilo pode ser super rápido e pode levar um tempão, assim. Então um pouco. Parece que foram 5 dias. Mais de 3 dias. Parece que foram 5. Eles não mexeram. Ele ficou 5 dias. E foi interessante que o pessoal do IML respeitou, né? Assim, eles entraram, mas aí os praticantes, não, peraí, eles aceitaram. Assim. Ele ficou 5 dias em meditação. Acho que parece que só a mão dele, ele estava fazendo mantra, né? Com o mala. Aí a mão dele parou. Aí foi ali que eles souberam que ele morreu. A mão dele parou. Se diz que é uma experiência rara e muito mais rara no Ocidente, assim, aquilo acontecer daquele modo. Assim. É como se no Ocidente não tivesse um espaço para isso, mas dada a realização dele, né, aquilo é muito especial. Né? Nos dias tem corpo arco-íris, o ML chega e nem tem ninguém. Só tá o arco-íris. Então, a experiência de abandono pelo namorado, por exemplo, é uma experiência de morte, namorado ou namorada. Né? Mas depois de um período muito longo de sofrimento, o impossível acontece e a pessoa encontra um outro ser maravilhoso.
e então entende por que o anterior tinha mesmo que ter ido embora. Isso é uma experiência cíclica, um bardo. Nossa respiração é uma experiência cíclica, bem como todas as demais coisas que movemos, os pensamentos, nossas energias, fome, frio, etc., nossas conexões, nossas identidades. Não chore porque a novela vai terminar, a central de produção está intacta. A central de produção é o aspecto mais profundo de nós mesmos. Quando olhamos profundamente, podemos perguntar, mas e a morte? A resposta é, a central de produção está intacta, não se preocupe. Ou seja, existe um processo luminoso, que vamos chamar de presença, que se mantém incessante. No momento da morte, temos duas aspirações kármicas. Nunca reencontrar as condições negativas que tivemos de passar em vida e nos fixarmos de maneira lúcida, nítida e decidida nos aspectos positivos. Com essas duas aspirações, entramos no sonho do bardo. Estávamos no sonho do bardo da vida e agora estamos no sonho do bardo da morte. Nossa mente vagueia, de volta a uma circunstância onde a materialidade não estabiliza os estados mentais. É como o sonho à noite. Nossa mente vagueia sem estabilidade, mas temos duas aspirações, uma de rejeição e outra de aproximação. Com base nisso, definimos o próximo renascimento. Então, é o que a gente sempre fez em vida, né? A gente sempre se aproximou do que gosta, se afastou do que não gosta. A gente sempre fez isso. Então, na morte vai acontecer a mesma coisa. A gente vai continuar com essa aspiração. A gente vai... eu vou encontrar aquela pessoa que tal coisa, e ela me paga. Eu vou encontrar aquela pessoa que eu queria encontrar, mas não consegui porque aquela pessoa não deixou. Então, agora eu vou encontrar ela. A gente fica assim, e entra no bar da morte assim. E aí vai para o próximo renascimento desse modo. Após a morte, saltamos diretamente para Namarupa, então, que seria o quarto elo. Então, como se os 3 primeiros elos eles já estivessem introjetados em nós. Avidya, separação de sujeito e objeto. Samskara, ou seja, marcas mentais, o mundo. E Vijnana, que é a experiência de uma identidade vivendo naquele mundo. E aí a gente salta direto para Namarupa, ou seja, a gente aspira um corpo que entre naquele mundo. Naquele ou naquele, a gente vai aspirando esse corpo. Porque essas duas aspirações representam a estrutura de Avidya, Samskara e Vijnana. Então as duas aspirações de se aproximar do que gosta e se afastar do que não gosta, representam Avidya, Samskara e Vijnana, que se preservam. Desejamos estabilizar as estruturas que nos garantam a felicidade e o afastamento do sofrimento. Assim, saltamos para um dos 6 reinos que seja visto como a melhor solução. E reiniciamos a roda da vida. Tudo se repete. Mesmo em um jogo de xadrez, podemos chegar ao 12º elo, que é quando não há mais solução para o nosso rei, checkmate. Temos a clareza de que o rei está derrotado e temos emoções, pois na verdade somos nós que estamos sendo derrotados. Temos uma noção de dissolução, de fim. Nos Jogos Olímpicos também vemos isso. Quando um atleta é derrotado, a Olimpíada para ele acaba e a pessoa tem um pouco a sensação de morte. Ainda assim, o budismo ensina que o 12º elo não é verdadeiro, ou seja, a morte não é verdadeira. Esse é um bom início, não é? Na verdade, a morte é uma experiência. Por isso, vamos começar por esse ponto, reconhecendo que temos experiências como expressões de nossa natural e incessante e luminosa liberdade. Então, esse é o fim da morte. Aí a gente, em princípio, vai entrar na outra semana na dissolução da experiência da roda da vida. Então venham! Dissolução da experiência da roda da vida. Como? Eu quero chegar lá, porque eu sempre paro quando termina. Não, mas agora... inclusive tem aqui essa imagem, que seria ali em cima, né? Que é a terra do Buda Amitabha, que é a saída da roda da vida. Tem esse arco-íris aqui, que pode ser LGBT, mas pode ser outras coisas também. Aqui, esse arco-íris saindo. Na verdade aqui é as 5 sabedorias, tá? Eu tô brincando. 5 sabedorias, então... E levando para a terra do Buda Amitabha. Que é lá, né? Isso, é lá em cima. Lá naquela casinha cheia
Aquela... estão várias pessoas. São nuvens. São nuvens. Na página 31 do Rinpoche, ele ensinou que o 12º elo é um bardo. E agora, fazendo a leitura do quarto elo do Naruto, deu a impressão de proximidade com o bardo de Viracê. Não, aqui tem o bardo da morte e tem o bardo do Viracê. Eles são um na sequência do outro. E tem o bardo alucinatório de Dharmata também. Então, é que depende da divisão, depende do ensinamento. Tem mestres que dividem em 4 bardos, que são os 3 da vida e o bardo da morte. Aí tem mestres que fazem 5 bardos e 6 bardos. Aí depende de como a gente está vendo. Mas nesse caso ele está falando do bardo da morte, que é quando tem a experiência de morrer. Aí o bardo do Viracê é quando... Aí tem o bardo de Dharmata, que é essa experiência que a gente estava dizendo, né? Uma experiência fugaz, super rápida de viver a natureza última e poder se conectar com ela ou não. E aí se a gente não se conecta no bardo de Dharmata, a gente vai para o bardo do Viracê. Aí sim, no quarto elo, no quarto Namarupa, aí é o bardo do Viracê. Entra no bardo do Viracê. Ele descreveu um pouco, é como se ele tivesse pincelado isso, assim, né? Ele não deu esse nome, mas é a morte, Dharmata, que ele não falou aqui, e depois Viracê, que daí é essa... Esse bardo aí, não tem a roda da vida, então é o bardo do dia e não ser. Isso, exatamente. A Lininha é mais bardo, né? A experiência... Não é mais uma experiência. Não é mais uma experiência. Porque não tem um ser que experimenta. Essa que é a diferença. O bardo da morte não seria também super curto, né? Seria só um... É que depende da experiência de cada um, né? Porque é como se o ser ele pudesse vaguear pelo bardo da morte por um tempo ainda. Então, por exemplo, esse número de 49 dias poderia ser isso. Ele está ainda entrando nesse processo. Eu confesso que eu não sei bem se os 49 dias são... Se tem uma parte que é do morte e uma parte do vida ser, ou se é tudo da morte. Eu não estudei a fundo isso para saber. Assim. Mas daí, da morte, tem de Dharmata? Dharmata é entre a morte e o Viracê. A morte... Não. Não, tem a morte, Dharmata e Viracê. Porque tem a experiência... Eles estão meio juntos, né? Meio que... Mas que poderosa essa preocupação de quantos dias no depois. Pode ser amanhã, né? Pode ser amanhã. Que otimista, pode ser. Eu já tive essa aspiração, assim, eu não cheguei a fazer isso, mas de fazer um estudo do livro da morte do Dalai Lama. Né? Como é que é o nome? Conselho sobre a Morte. Eu li várias vezes esse livro, assim, ele é muito especial. A gente teve esse estudo no Caminho do Meio também. Mas isso estou lançando, assim, se vocês acharem interessante, em algum momento a gente pode fazer, né? Porque é bem especial, né? Mas tem que ver o que o Lama acha também. Não sei porque de repente não está tendo esse estudo lá, pode ser por algum motivo também. Né? Segunda parte do livro, tudo assim, um por um, assim, porque não tem pressa, né? Vai indo. Não, mas ele está vivo, morte. O livro tinha tanto viver e morrer. A primeira parte é viver, aí ele fala Esse outro. Mas esse... Conselho para a morte, né? Conselho sobre a morte ou como levar uma vida... Tem um subtítulo, assim, levar uma vida significativa e feliz. É capaz que esse subtítulo foi uma coisa ocidental, assim, uma coisa posterior. E esse do John Rinpoche,
Esse é muito bom. Esse, inclusive, foi um que o Lama sempre recomenda, né? Quando o Thiago do Rinpoche morreu, ele estava na Índia. Daí ele enviou esse texto para os praticantes contemplarem, os alunos dele, né, o Lama, para os alunos contemplarem aquele texto nesse momento assim, da morte. Como? Quando o Thiago do Rinpoche morreu. Quando o Thiago do Rinpoche teve a experiência do Parinirvana, o Lama estava na Índia, o Lama Santen, ele não estava aqui. E aí ele enviou para os alunos dele, ele enviou esse texto que o Saul falou, que é a introdução ao bardo, do Dudjom Rinpoche. Que é bem conciso, ele tem poucas páginas, né? 6 páginas, e ele traz os 6 bardos, mas ele fica mais no bardo da morte, assim, ele fala com mais detalhe. No grupo da Roda da Vida poderia ser? Pode ser. Eu acho que talvez quem solicitar eu possa mandar. Acho que é melhor. E quem não está no grupo do WhatsApp, se quiser, eu posso adicionar, porque daí quando às vezes tem alguma mudança de horário ou algum cancelamento, alguma coisa, a gente avisa por ali. Não sei se tu está com o WhatsApp agora. Não? Tá, mas eu posso te avisar pelo torpedo se tu continua vindo. Pode me perguntar também. Hoje vai ter? Aí eu respondo. Pelo VTP. Vai saber, né? Vai saber. Assim, a gente espera, né? Poder estudar. Né? Era por agora, né? Eu confesso que eu não lembro. Dia 10, hoje não, dia 10 não. Hoje é 16, né? É, isso. Então vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenha longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lobchu sum ring luche zamling sasum champar peldru ju sum nawan midrau do sum gelech. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Então, nesse